Evangelho de João, capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Capernaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Capernaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele
tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Vivemos no Evangelho de João, que o Espírito de Deus está trazendo diante de nós uma pessoa divina. Nós temos aqui Cristo mostrado. Mostrado como o eterno Filho de Deus, aqui no Evangelho de João. E ele está no seio do Pai. E está revelando o coração de Deus para nós. Alguém uma vez disse que ele nunca deixou o seio do Pai. E nós vemos o Senhor Jesus sendo rejeitado bem no começo do Evangelho de João. Em Mateus, ele certamente é apresentado como Messias, a nação de Israel. Aí em Marcos, ele é o servo perfeito. Em Lucas, é o filho do homem. Mas em João, a ênfase está
na sua deidade. E o homem visto como culpado por ter rejeitado o Filho de Deus. É o que nós temos nesse mesmo capítulo aqui. Versículo 63. A carne para nada aproveita. Nada de bom há no homem. Aqui estava o eterno Filho de Deus. E o homem o rejeitou. O odiou sem nenhuma causa. E isso mostra a natureza dos homens como um inimigo de Deus, sempre contra Deus. Esse é o caráter que é trazido diante de nós no Evangelho de João. Mas aqui nesse capítulo 6, o Senhor é apresentado como o objeto e o pão da vida para nós. Para nos sustentar no nosso caminho aqui. Nós vemos no versículo 14, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ao ler esse versículo, a gente tem a impressão de que esses homens foram tocados por esses milagres e até reconheceram o Senhor Jesus como um profeta. Porém, esse é um outro tipo de rejeição, não aberta, mas uma rejeição velada, se a gente pode dizer assim. Porque, na realidade, eles viram os milagres, reconheceram como profeta, mas o que eles tinham no coração, o Senhor Jesus revelou. Eles queriam torná-lo rei, fora totalmente do contexto do que era o Senhor Jesus aqui na terra. Eles queriam ele sim, mas como rei, não como alguém que vinha sofrer por eles. Não alguém que vinha derramar seu sangue para perdoar os pecados. Eles só queriam um rei. Como Israel quis um rei no princípio e pediu a Deus um rei. Queremos ser igual às nações, queremos ter um rei. E aqui no versículo 15 nós vemos, sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Esse foi o caminho do Senhor Jesus aqui na terra, ele só. Ele não encontrou nem sequer nesses que viam seus milagres, e não só viam o milagre, mas participavam ativamente desse milagre, porque esses homens comeram desse pão. Eles não só viram gente comendo, eles comeram desse pão, que claramente era só 5 e serviu todo mundo. Mas eles o queriam como rei, não como salvador. Não podiam aceitar como o filho de um homem, o filho de Deus, vindo aqui na terra, se revelando como aquele que vinha salvar um homem pecador. Não, nós queremos um rei, não alguém que venha tirar nossos pecados, porque provavelmente nós não temos nenhum pecado. Esse é o homem na sua ruindade velada, no seu mal velado contra Deus. Muitas pessoas hoje no mundo professam uma religião, crê em um Deus, seja ele qual for, eles falam. O que interessa é crer em alguma coisa. Mas isso é uma rejeição velada a Deus, apesar de estão falando que tem um Deus e que se deve aceitar um Deus, deve ter-se uma religião, mas é simples religiosidade. É o homem rejeitando aquilo que Deus estipulou para o homem. O Senhor Jesus veio aqui se manifestar como o pão da vida, mas eles queriam como o rei sobre sua nação. Só pensando nesse versículo 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Aqui já era a festa dos judeus, não era a Páscoa que Israel deveria celebrar, mas tinha tomado um outro caráter. E
nós vemos aqui, como estão dizendo os irmãos, essa rejeição a Cristo. E dessa rejeição, nós vemos no versículo 1, depois disto partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia. Sempre nos para nas escrituras do mar e da multidão, das nações, dos gentios, que são agitados, levados por todo lado. E nós vemos que, então, por causa da rejeição que Israel fez, principalmente os judeus, a rejeição a Cristo, então entrou esse tempo da graça de Deus, que foi voltada para os gentios e também para os judeus, claro, mas é um tempo em que os gentios estão em evidência. E depois nós vemos que os homens fizeram algo como sempre, né? Desde a criação. Tudo que Deus põe nas mãos dos homens, Ele deixa escapar de suas mãos. E não foi diferente com a igreja. E nós vemos que, então, as pessoas pensam hoje do cristianismo, esse mundo está convertido. Todo mundo está ouvindo o Evangelho. Alguns acham até que há necessidade do Evangelho ser pregado no mundo todo para que Cristo venha, mas isso não é verdade. E nós vemos que há um conceito de que esse mundo está melhorando porque o cristianismo tem atingido grande parte desse mundo, se não todo mundo. Mas isso tampouco é verdade. O que nós vemos aqui, mais à frente, é que disseram duro esse discurso. Após o Senhor falar desse assunto de que a carne dele é verdadeira comida, o sangue verdadeira bebida, aí nós temos que, na verdade, houve uma grande profissão cristã, houve um conhecimento desse nome por praticamente toda a terra, mas que, na realidade, não eram todos que criam realmente. Então, esse forma um caráter do cristianismo. E é o mesmo caráter que nós vemos no reino. O mal no mundo, o bem está no meio do mal, mas o mal prevalece, tudo se leveda, tudo cresce e leva o nome de Cristo, mas na realidade poucos são os que realmente creem e os que então andam em comunhão com Cristo na sua rejeição. Como foi dito, todos querem um cristianismo, uma religião cristã bem moldada, com seus templos bem montados e tudo, todo o conforto necessário, suas músicas belas e tudo mais, uma boa ordem até nas coisas, mas não querem Cristo. E realmente é isso que nós vemos aqui. E Ele, como o irmão disse, Ele é o alimento aqui nesse capítulo. Ele é o alimento, não as coisas que se faz em nome dele, mas Ele é o alimento para nossas almas. Então, muitos querem todo esse formalismo cristão, mas não a Ele mesmo. E é muito o que nós vemos aqui nesse capítulo também. São várias as classes de pessoas que nós encontramos nesse capítulo, e todas elas têm uma necessidade, ou têm um desejo. No versículo 11 nos fala que os peixes e os pães foram repartidos, no final do versículo 11, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, então tudo aquilo realmente atendeu às necessidades daquela multidão. E várias pessoas diferentes aparecem aqui, com diferentes desejos
diferentes anseios, e é interessante como o Senhor vai atender ou vai responder a cada anseio de uma maneira particular. Como o irmão já comentou, havia aqui aqueles que queriam um profeta e queriam um rei, e estava muito claro que o Senhor não estava ali nesse caráter, nesse momento, e ele sai então e os deixa sem o profeta e sem o rei que eles queriam, mas saciados de pão. Havia outros que não se importaram com o sinal ou com os sinais que haviam sido feitos, mas especificamente com o pão material. No versículo 26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Os primeiros provavelmente queriam ter um rei, porque isso politicamente era interessante para Israel, e também para o ego deles e para o orgulho deles, voltar a ser uma nação poderosa, com um rei saindo à frente na batalha. O rei representava poder, e essas pessoas queriam poder, queriam deixar de ser servos ou escravos invadidos por Roma, e terem então sua autonomia, ter seu próprio rei. Outros aqui queriam o pão. Para eles o sustento físico era o mais importante. Nem tanto o poder político ou qualquer coisa assim, o orgulho nacional, mas o sustento físico era importante. Saciar a fome daquele momento. Havia outros aqui que tinham outras preocupações. E é interessante que cada preocupação dessa eu tenho e cada um de nós tem também, porque nós somos seres humanos. Nenhuma delas é desconhecida a cada um de nós aqui. A outra preocupação é o versículo 28. Talvez tenham outras aqui, né? A gente podia até olhar antes um pouco, que é o medo, a preocupação por uma segurança, por uma proteção, quando eles estavam no barco, e eles estão desesperados ali, porque o Senhor não estava no barco, e eles estavam com medo. Mas aqui no versículo 28, uma outra preocupação também que aflige o ser humano. O que faremos para executarmos as obras de Deus? É também uma preocupação natural ao ser humano, tanto é que a gente vê quantas religiões existem e quantas coisas as pessoas fazem e tentam fazer, procurando de alguma maneira aplacar a Deus ou agradar a Deus ou garantir a sua salvação ou fazer. Então essa é uma preocupação também comum ao ser humano. O que faremos? O que faremos? Além do o que comeremos? Quem nos guiará nas guerras? Quem nos protegerá na tempestade? O que faremos? E o Senhor responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Que creiais. E a questão toda aqui não era exatamente do que fazer ou do que Deus fazia, mas de quem era o pão. O que era realmente que podia saciar a fome deles? O que era que realmente podia dar proteção a eles? O que era realmente que podia suprir todas as necessidades deles, necessidades eternas e não apenas do tempo que aquele pão ia durar no estômago? É o que ele fala no versículo 38, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles então estão de novo pensando em pão. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Esse eu sou aqui fazia toda a diferença. Esse eu sou é o que Deus fala a Moisés lá no monte. É o que o Senhor Jesus fala quando vem os soldados vêm prendê-lo, ele fala, eu sou. Eles caem para trás. Esse eu sou o pão da vida. É isso aqui que fazia a diferença. Não era o pão. Não era o pão, não eram as coisas que ele realizava, mas quem ele é. É isso que faz a diferença. E vai continuar aqui, se a gente ler em detalhes esse capítulo, nós vamos ver mais necessidades também, e mais pessoas buscando necessidades, inclusive aquele preocupado com
com a responsabilidade que podia trazer esse contato com Cristo, dura coisa é ouvir, dura esse discurso. Quem o pode ouvir? E muitas vezes nós estamos preocupados também com a responsabilidade daquilo que o Senhor fala para nós. Quem pode ouvir isso? E havia ainda aqueles que estavam ali, ou aquele, né, que tinha uma outra intenção de estar ali, talvez não fosse só o pão, talvez não fosse a questão de buscar um rei, ou de fazer alguma coisa para Deus, ou de segurança na tempestade, mas ele queria mesmo as moedas de prata. Ele queria mesmo tirar uma vantagem rápida daquele que estava atraindo os olhares das multidões, que é no final do capítulo, quando fala, versículo 70, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Jesus Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Tirando esse desejo aqui, que é o mais perverso de todos, que era mais ou menos aquilo que Balaão também desejava, há os outros que podem parecer, os outros desejos que podem parecer bastante plausíveis, bastante honestos, de se querer o pão, de se querer a proteção, de se querer o poder de um rei saindo à frente nas batalhas, de se querer um profeta que aponte onde as coisas que vão acontecer, de se desejar fazer alguma coisa e tudo isso. Mas tem uma coisa que é a resposta, obviamente inspirada, que Simão Pedro dá quando o Senhor fala, quereis vós também retirar-vos? Porque muitos dos discípulos já estavam saindo e não andando mais com ele. Quereis vós também retirar-vos? E aí Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu és o rei de Israel? Não. Tu nos proteges na tempestade? Não. Tu nos dás pão quando temos fome? Não. Tu tens as palavras da vida eterna. Era disso que eles precisavam e era disso que nós precisamos também. When Simon makes this wonderful confession, quando Simão Pedro faz essa maravilhosa confissão, I would have commended him for it. Eu recomendaria ele para todos. It's remarkable the Lord doesn't give any word of encouragement here. E é interessante que o Senhor não dá nenhuma palavra de encorajamento. Instead, he replies, have not I chosen you 12 and one of you is the devil? E ao invés disso ele responde, não vos escolhi a vós os 12 e um de vós é um diabo. I used to wonder why the Lord replied in that way. Eu às vezes penso, por que o Senhor respondeu desse modo? Because I would have thought it was a beautiful confession. Porque eu penso que essa confissão de Pedro foi uma maravilhosa confissão. And it was. E era de fato. But the Lord knew what was in man. Mas o Senhor sabia o que existia nisso. And he meant to say to Peter, he said to Peter, that don't get your eyes upon men. E o que ele estava dizendo para Pedro era isso, não coloque os seus olhos sobre os homens. Because there's another disappointment ahead of you. E há um novo desapontamento, um outro desapontamento adiante de você. One of our own is a traitor. Nós mesmos é um traidor. So what the Lord was warning Peter of. Mas o Senhor estava avisando a Pedro sobre isso. Don't put your confidence in man. Não ponha a sua confiança no homem. There's nothing good in man. Não há nada bom no homem. And as gathered to the Lord's name, reunidos ao nome do Senhor, there have been many disappointments. Há muitos desapontamentos. But the Lord will never be a disappointment. Mas o Senhor nunca fica desapontado. And if we have our eyes on Him, se tivermos os nossos olhos nele, not on any man, não em qualquer homem, we may admire a certain brother or sister. Podemos admirar um ou outro irmão ou irmã. Don't make them your object. Mas não faça deles o seu objeto. Or you'll be disappointed. Você ficará desapontado.
But Christ should be the one before our souls. Mas Cristo deve ser aquele que está diante de nossas almas. And as the Lord brought before them here, the flesh profiteth nothing. Como o Senhor trouxe diante deles isto, a carne de nada aproveita. And that is a truth that we have to learn. E esta é uma verdade que todos nós temos que aprender. That there is nothing good in the natural man. Que não há nada de bom no homem. Nothing for God, whatever. Nada para o homem, qualquer que seja essa. Any fruit for God in your life and mine Qualquer fruto para Deus na sua vida ou na minha is a result of the new nature that we have, é resultado da nova natureza que temos that God has given to us. e que Deus deu a nós. And He would have us manifest that new nature. E Ele fará manifestar essa nova natureza. Só querendo ainda recordar o que o irmão Valfrido tinha falado sobre o aspecto da Páscoa ter se transformado em uma mera festa dos judeus, que no início do capítulo nos é relatado. Nós vemos a multidão dizer, este é verdadeiramente, lá no versículo 14, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E nós verificamos o quão eles esqueceram a voz que clamava no deserto, que dizia, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A voz que clamava no deserto, antecipando a vinda do Senhor, eles não lembraram dessa voz, não lembraram do verdadeiro significado da Páscoa, que quando foi instituída, conforme está lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 8, e que diz, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Então, era disso que eles se esqueceram, da voz que clamava no deserto, dizendo que este é o Cordeiro de Deus. E, continuando o capítulo, nós vemos o Senhor Jesus Cristo falar exatamente isso. Aquele que não comer da sua carne não é digno dele. Infelizmente, os judeus ali esqueceram completamente o significado da Páscoa que se aproximava, né, a comemoração, que tinha se formado numa mera festa, fazendo com que eles não compreendessem isso, que aquele ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa verdadeira Páscoa. Outra coisa interessante, se nós colocarmos atenção no mantimento que o Senhor Jesus aqui realizou o milagre, sendo o pão, primeiramente, nós vemos que o povo de Israel, por várias situações, passaram por provações de fome. Em Gênesis 42, quando nos fala da história de José, e que Deus maravilhosamente o coloca como o segundo em poder no Egito, nós vemos no capítulo 42, versículo 2, dizendo assim, disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Jacó pediu para seus filhos que fossem ao Egito e comprassem trigo, porque Deus de antemão havia preparado isso, na sua soberania, na sua presciência, na sua vontade. Mas nós vemos que quando os filhos de Jacó, então, no capítulo 43, versículo 11, vão ao Egito, notem o que eles levam. Disse assim, então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos,
e levai-o ao varão, um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, e mirra, terebinto e amêndoas. Então nós vemos, se eles estavam passando fome, como que eles tinham tudo isso? Para levar de presente para José, ou no caso para José. Então nós vemos aqui também que, no nosso capítulo que estudamos, o Senhor Jesus volta à consciência deles, lembrando do alimento principal. Aquele que foi dado como figura no Velho Testamento, o maná vindo do céu, agora a própria pessoa do Senhor Jesus estava no mundo, vindo também do céu. Completando aquela figura que nós vemos no Velho Testamento do maná, agora estava diante do povo de Deus o próprio pão, o verdadeiro pão que havia descido do céu. Mas eles estavam, como nós vemos também no versículo 2, que o povo estava seguindo ao Senhor por causa dos seus sinais. E depois, por causa que havia recebido o pão gratuitamente. Então nós podemos ver que isso acontece também na prática com cada um de nós aqui. Estamos às vezes esquecendo o alimento principal, que é a pessoa de Cristo. Temos bastante, temos especiarias, temos mel, temos muitas coisas, mas não é o alimento principal. O alimento principal é o pão. E isso que o Senhor Jesus aqui, creio também nesse capítulo, nos quer mostrar. Que a nossa atenção principal tem que ser na pessoa dele. Ele é a razão. Ele é o nosso, assim como o meu irmão falou, às vezes estamos nos preocupando com as especiarias, estamos olhando para as coisas em nossa volta, dando valor a coisas que não deveriam. E esquecendo do principal, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Algumas características desse pão que nos ajudam a entender também como identificá-lo. Porque nós vivemos em meio a tantas coisas, tantos sons, né, e tantas coisas, tantas vozes, tantas palavras que nos chegam aos ouvidos e às vezes nós ficamos confusos. Qual é o pão? Isso é realmente pão? Vivendo principalmente numa sociedade cristã ou cristianizada, onde tudo vem associado ao nome de Cristo, fica às vezes difícil identificar o que é realmente pão de tudo isso. O que é realmente de tudo isso que vem de Deus, que é válido para a minha alma. Isso não falando especificamente daquelas coisas que são seculares, que são do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do entretenimento, da escola, mas falando especificamente de coisas espirituais. O que é realmente pão de tudo isso? No versículo 27, tem uma característica. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A característica do alimento espiritual é que ele permanece. Ele sacia para sempre. E só pode vir de alguém que permanece também. De alguém que é eterno. E não apenas no sentido de que será imortal, né? Mas que é eterno. A característica de Deus, aquele que sempre foi e que sempre será. Aquele que é desde o princípio e sempre será. Aquele que não tem começo, nem meio, nem fim, aquele que sempre existiu. Nós tivemos um começo, nós temos vida eterna e vamos viver eternamente, né? Mas nós não temos a característica de eternos como Deus tem, como o Senhor Jesus tem, aquele que sempre existiu. E esse é o pão, e esse é o alimento que Deus nos dá, é o alimento que sempre existiu, é o alimento que permanece também para a vida eterna. Tem muito a ver também com aquilo que permanecerá no céu,
Muitas coisas que hoje fazem sentido para nós não farão sentido algum no céu. Na eternidade não terão sentido algum, não terão importância alguma. Hoje são importantes em certos aspectos, mas não terão importância. Agora, tudo que é de Cristo e tudo que é relativo a Cristo, isso permanecerá para sempre. Outra característica é que é de Deus, versículo 33, porque o pão de Deus, e também que ele desceu do céu, e ele dá vida ao mundo. Outra característica é que esse pão é uma pessoa, esse alimento é uma pessoa. É de uma pessoa que nós nos alimentamos. Versículo 35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a uma religião, aquele que vem a uma doutrina, aquele que vem a uma ideia ou uma filosofia não terá fome? Não. Aquele que vem a mim não terá fome. É ele, é a pessoa dele que atrai. É a pessoa dele que salva, é a pessoa dele que sacia a fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Outra característica é o versículo 40. Todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E também no versículo 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Esse pão não é buscado e nem se pretende que ele seja apenas para as necessidades passageiras, mas ele também, os seus benefícios são eternos. E os benefícios eternos que Cristo nos concede, eles só podem ser recebidos, como o irmão falou, dentro daquele contexto de que ali estava não apenas o profeta que devia vir ao mundo, mas o cordeiro que devia vir ao mundo. E todo judeu devia saber disso, porque eles passaram algumas centenas de anos sacrificando cordeiros, vendo aqueles cordeiros todos ensanguentados, né? Sendo mortos, sendo queimados, sendo sacrificados. E quando João Batista fala aquela frase, aquilo devia fazer muito sentido para um judeu. Talvez para um gentil não fizesse sentido algum. Talvez a gente falasse, eis o Cordeiro de Deus. O que tem isso? Mas para um judeu que visse, que tivesse visto os sacrifícios judaicos, né, de cordeiros inocentes morrendo no lugar do pecador, quando João fala aquilo, eis o Cordeiro de Deus, eles tinham que necessariamente fazer a ligação. Aquele ali era o sacrifício de Deus. E quando alguém olhasse e visse na cruz aquele homem e se lembrasse do que João Batista disse, teria feito também toda a importância, teria feito todo o significado. Olhar na cruz e falar assim, agora entendi, olha só, o Cordeiro tinha que morrer. Eis o Cordeiro de Deus. Isso nos fala aqui no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E também no versículo 53, eles já não entenderam nada no versículo 52, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? É claro que o judeu, ele estava preocupado com outras coisas, ele estava preocupado com a letra, com a ordem das coisas. Tanto é que eles se preocupam aqui no versículo, um pouco antes, com genealogias. 41, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Apenas para completar. O Espírito, o versículo 63, uma outra característica. Então, além dessa de que esse pão só pode vir de alguém que morreu realmente, deu a sua vida realmente. O versículo 63, a expressão dessa pessoa de Cristo, que é o verbo de Deus, são as suas palavras. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E o versículo 68, finalmente, é aquilo que Pedro, as palavras da vida eterna, que Pedro fala.